Graça e paz, queridos, louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui para tratar com os irmãos de um tema que tem nos acompanhado em todo esse trimestre da nossa escola bíblica, superação. E não poderia ser um tema mais pertinente dentro da realidade que estamos vivendo nos últimos dias, na qual estamos envolvidos nos últimos dias. Ultimamente nós estamos vendo acontecimentos, estamos presenciando, testemunhando acontecimentos que têm cobrado do cristão uma postura de superação, de motivação em Deus, E nós chegamos a um momento da nossa revista muito importante. Você que é da Igreja de Deus no Brasil, que nos acompanha, você já deve estar ciente, As nossas aulas estão acontecendo na nossa igreja todas as quartas-feiras, até o momento em que houve esse confinamento, a necessidade desse confinamento social. Mas nós não paramos, Nós estamos aqui e, se o Senhor nos permitir, nessa noite, eu quero trazer para vocês a nossa lição de número 7. Apostolado, uma vida de superação. É um tema rico, pois o ministério apostólico ele é um ministério dinâmico, vocacionado pelo próprio Cristo e que imprime muitas marcas que nos ensinam, nos trazem, semeiam em nossos corações muitos princípios ricos para estarmos aplicando em nossa caminhada. A exemplo, nós estaremos utilizando o apóstolo Paulo, não diminuindo o ministério dos demais apóstolos, mas pela a verdade teológica e a apresentação do próprio Jesus ao seu servo Ananias, lá no capítulo 9 de Atos, onde ele diz que Paulo é apóstolo aos gentios, ou seja, a nós, as nações do mundo, aos demais homens e mulheres que não nasceram em berço judaico. E essa é a verdade sobre esse termo, é o conceito sobre o termo gentil utilizado pela Bíblia, ok? Então que nessa feita você possa estar conosco, sabendo que iremos usar o ministério do apóstolo Paulo, mas mesmo assim eu quero utilizar aqui, para nós iniciarmos a nossa lição, eu quero utilizar aqui palavras do apóstolo Pedro na sua primeira carta, no capítulo de número 5, verso 10, onde ele vai dizer o seguinte, onde ele vai declarar o seguinte: E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. Então, com essa declaração de Pedro, eu quero orar com você e nós estaremos iniciando a nossa lição 7. Bondoso Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero te render louvor e graça. Quero pedir que o teu Santo Espírito possa, Senhor, repousar na vida de cada filho, de cada filha que compartilha conosco esse momento de estudo. Que o teu poder possa envolver, preparar cada coração para a mensagem, para o conteúdo que irá ser ministrado. Que Ele, como santo e régio instrutor das nossas vidas, o teu Espírito Santo, possa nos envolver e nos conduzir do primeiro ao último momento desse estudo, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, é evidente que os sofrimentos de Paulo foram muito mais, existe uma lista maior, do que a lista que nós iremos se utilizar como esboço para a nossa lição. Porém, o foco dessa lição é apresentar verdades que Jesus já vinha apresentando desde o momento inicial, desde o momento introdutório, desde o momento em que Jesus semeou, o cristianismo na vida de 12 homens.
tá? Então, Jesus ele apresenta uma coisa muito interessante, uma verdade muito interessante, que ela está em 2 pontos. E que o Evangelho, ele é um caminho, tá? O Evangelho, ele é um modo de vida, tá? Para melhor dizer, que é constituído de 2 questões. Primeiro, ele não é um caminho fácil. Jesus ele vai falar, e Mateus registra lá no capítulo 7, verso 13 e 14, que o Evangelho é um caminho estreito. O que é que significa isso? Significa que o Evangelho é um caminho que não dá para passar de qualquer forma. Não dá para você passar de forma relaxada, de forma, folgada. Ele é um caminho que exige uma postura, exige uma condição, exige um posicionamento para passar por esse caminho, para se conduzir nesse caminho. Não é apenas uma passagem, não é apenas um momento, mas é toda uma caminhada. Certo que essa caminhada, ela é uma caminhada transitória, ou seja, não é uma caminhada permanente, mas ela é uma caminhada, é um percurso que vai te introduzir a uma condição permanente, que é a eternidade. Então, enquanto você estiver nesta terra, você está nesse roteiro estreito, que exige de você um posicionamento. E que esse posicionamento, ele é, em muitos momentos, desconfortável. Tá? O Evangelho, ele não é confortável, irmãos. Não é. Ele é compensador. É como Paulo vai dizer aos Coríntios, lá no capítulo 15 da sua primeira carta, versículo 58, dizendo, olha, sejam constantes e abundantes sempre na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Exige uma constância e exige uma abundância, ou seja, uma dedicação total, uma dedicação transbordante a esse caminho. Enquanto nós tivermos essa terra, há essa necessidade. Segundo que exige autonegação. Mateus 16, 24. Antes de qualquer coisa, antes de qualquer postura prática, exige uma condição interna do indivíduo. Você e eu precisamos lutar contra nós mesmos para poder seguir a Cristo. Eu me lembro, irmãos, de momentos introdutórios da minha chamada, da minha vocação, em que a minha mente ela militava contra a minha fé. A minha lógica e a minha razão, ela militava contra a minha fé. Muitas vezes, em muitos momentos, até colocando em dúvida essa fé e essa chamada. E eu vejo ainda hoje a minha natureza, a minha condição humana, a minha carne, quando a gente fala de carne, a gente está falando de natureza humana, em muitos momentos militando contra a proposta do Espírito Santo dentro de mim. E Paulo deixou isso bem claro, que a nossa luta, existe uma luta constante entre carne e espírito. Esse espírito é o Espírito de Deus. Muitas vezes o nosso espírito, o espírito humano, pneuma, antropos, o espírito humano, ele é refém da natureza pecaminosa, Mas o Espírito de Deus, e é esse que nós devemos buscar, é esse que nós devemos deixar dominar e conduzir a nossa vida, ele sempre vai estar lutando contra a nossa carne, E antes de qualquer coisa, antes de qualquer postura, antes de dar os primeiros passos, existe uma postura interior, que é a autonegação. Pela ordem é autonegação, se identificar com a tua cruz e depois começa
o discipulado, o seguir a Jesus. Está lá, você vai lá ver Mateus capítulo 16, verso 24, são palavras do próprio Cristo, tá ok? Então essas duas verdades, elas vão fortalecer a caminhada cristã, porque é uma caminhada de sofrimento. Esse evangelho confortável que tem sido pregado, irmãos, tá? Por vários ramos evangélicos e por vários líderes evangélicos, não é o evangelho de Cristo, irmãos, é o evangelho deles, é o evangelho da dita denominação, da determinada personalidade que está a pregar esse evangelho. Não é o evangelho de Cristo, porque Jesus ele deixou muito claro que o evangelho não é, tá certo, uma trilha confortável. É uma trilha desafiadora, porém compensadora. Ele disse que esse caminho que conduz à vida, ele é estreito. E quando ele está falando da vida, ele não está falando de qualquer vida. Ele não está falando de uma vida terrena, de uma vida passageira, de uma vida materialista. Ele está falando de uma vida na eternidade, de uma vida de gozo eterno, de uma vida em um ambiente onde todo sofrimento vai cessar, num ambiente em que todas as dores elas vão ser esquecidas, porque lá não há dor, lá não há tristeza, lá não há choro. É essa a proposta de Cristo, é esta a proposta do Evangelho verdadeiro. E quando nós entendemos isso, nós iremos ver através da vida do apóstolo Paulo exemplos impressionantes, marcantes para a nossa fé. Nós iremos ver que é compensador, tá? Então nós estamos aqui na lição 7 e a proposta dessa lição, ela está em 4 pontos. 4 pontos. O primeiro é descendo para viver, o segundo expulsos, porém alegres, pedras nas mãos dos homens, controle nas mãos de Deus é o terceiro ponto, e o quarto, presos em liberdade. Esses 4 pontos nós vamos estar abordando, vamos estar refletindo neles aqui e você vai entender qual é a proposta. Na introdução, eu já queria apresentar uma coisa interessante para os irmãos, né? Que o sofrimento, os momentos de dores, que foi tema de uma mensagem dirigida à igreja na sexta-feira passada, né? Na sexta-feira passada, nós tivemos no dia 27, nós tivemos abordando sobre esse tema, e uma das coisas que de imediato nós entendemos é que quando se trata de sofrer as aflições apresentadas por Cristo, a proposta desse sofrimento não é em nenhum momento imprimir dor, né? Em nenhum momento como é que eu posso construir aqui a afirmação? Quando Deus ele nos submete a situações assim, situações desconfortáveis, a intenção de Deus não é apenas imprimir, ele não está interessado em imprimir sofrimento, ele está interessado em nos capacitar, em nos refinar, né? A missão, ela nos expõe a sofrimentos, a vocação, ela nos expõe a situações desconfortáveis, mas que nós venhamos aprender, né? Assim como o apóstolo Paulo aprendeu e instruiu a igreja de Romanos lá no capítulo 5, do versículo 3 até o versículo 4 ali, né? Versículo 3, 4 e 5 ele vai deixar essas verdades expressas, mas mais do versículo 3 e 4 ele diz o seguinte, que
a tribulação ela vai produzir a paciência. Interessante, irmãos, que essa palavra, esse termo paciência, ele nunca é bem entendido pelas pessoas. As pessoas elas têm uma ideia de que paciência é resiliência. Paciência não é isso. Paciência não é você apenas esperar. Não é isso. Tenha paciência, ou seja, espere. As pessoas elas têm essa ideia muito superficial do termo paciência. Mas a palavra paciência, ela imprime o quê? Uma condição de suportar a tribulação. É você se acomodar diante da tribulação. Ou seja, você é como se fosse assim. Você está numa fila e a proposta é que você passasse apenas alguns minutos nessa fila. Porém, por algum motivo, esse tempo ele se estendeu. E aí você começa a ficar, desconfortável. Começa-se a gerar um desconforto, um incômodo. E você está tão incomodado com aquela espera que você começa a querer sair daquela situação logo. Aí é onde está a situação, aí é onde está o segredo da paciência. É entender que eu tenho que estar acomodado, estar numa condição, procurar meios para estar numa condição cômoda o tempo que for preciso passar naquela situação. É eu saber que a tribulação ela tem um tempo e esse tempo não sou eu que determino. Não sou eu que determino o tempo de cessar a tribulação. É Deus que determina. É o tempo dele. É da forma dele, é do jeito dele. E é o que Paulo disse, olha, a tribulação ela vai produzir a paciência. Por quê? Porque ela vai te adestrar, te treinar, te capacitar a estar dentro dela. Então a próxima aflição, a próxima condição aflitiva que você for afligido a ela, você já está adestrado e você já vai ter um comportamento diferente, um comportamento experimentado. E é aí aonde vem a grande sacada de Paulo, que é a grande verdade absorvida, apreendida por Paulo. Ele vai dizer, olha, e a paciência produz a experiência. Eu não vivo agora à luz de experiências alheias, porque dentro das tribulações que eu passei e suportei, o Senhor me ensinou, então eu tenho as minhas próprias experiências. Eu tive o meu ensinamento próprio. E isso vai produzir o quê? Uma esperança. E o que é a esperança, pastor? A esperança, irmãos, é uma fé estendida. É uma espera positiva. É uma espera confiante de que todas as coisas estão patentes, estão diante do olhar soberano do nosso Deus. E que o seu cetro, empunhado na sua destra de poder, está erguido e direcionado rumo às nossas vidas. Então que possamos, com essa introdução, já aí ter uma base. Paulo, ele sabia muito bem, queridos, o que era sofrer e o que era ser transformado. Interessante que a verdade central dessa lição declara a seguinte afirmativa: a maior motivação de pregar o Evangelho de Cristo está na certeza do poder transformador de suas palavras. Se tinha uma pessoa
que se encaixa dentro dessa verdade é a pessoa do apóstolo Paulo. Por quê? Porque Paulo, ele sabia o que era ser transformado pelo Evangelho. E o que é o Evangelho? É a descrição da pessoa de Cristo. Ele sabia o que era ter um encontro com Cristo, um encontro transformador, né? A verdade central, ela imprime, desde do primeiro momento, uma alegria, né? Porque, principalmente nós que estamos dedicados ao ministério da palavra, nós nos confortamos com a certeza de que esta palavra, ela não volta vazia, como vozes proféticas inspiradas por Deus declararam no passado. Ela é uma semente lançada, e dificilmente uma semente ela não germina. É muito difícil, principalmente uma semente tão produtiva como é a semente do Evangelho, né? Paulo, ele vai dar um currículo pessoal aos irmãos da igreja de Corinto, na segunda carta que ele escreve, no capítulo 11. Nós pegamos aqui a seção do versículo 21 até o versículo 30. Acompanhe. Segunda aos Coríntios, capítulo 11, do versículo 21 ao 30. Diz assim: envergonhado digo, como se nós fôssemos fracos, mas no que qualquer um tem ousadia. Com insensatez falo, também eu tenho ousadia. São hebreus? Também sou. São israelitas? Também eu. São descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em açoites, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigos de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos. Em trabalhos e fadiga e vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejum, muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece? Que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza? Que eu não me abrase. Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Paulo, ele faz essa declaração em um contexto onde falsos líderes locais da igreja de Corinto se levantavam e, para tentar se promoverem, eles estavam manchando, tentando macular e desautorizar o apostolado de Paulo, se colocando como homens, né, que tinham autoridade para viver e para fazer o que Paulo havia feito à igreja de Corinto. Só que Paulo, ele mostra nessa declaração que ele sofreu para chegar e semear em cada coração naquela localidade a fé cristã e ver brotar ali uma igreja que tinha muitos problemas, mas era uma igreja abençoada, e que esses problemas eles estavam sendo ocasionados justamente porque a igreja
né, estava dando ouvido a esses falsos profetas e falsos mestres. Então, Paulo, com essa declaração, ele revela para nós um exemplo de superação, ok? Um exemplo de superação. O primeiro ponto que nós iremos tratar é o descendo para viver. Um homem como o apóstolo Paulo, que estava acostumado pouco antes de ter um encontro com Cristo no caminho de Damasco, acostumado a ser servido, acostumado à sua posição e à sua patente diante dos judeus, um homem que não baixava a cabeça para ninguém, agora ia ter que aprender, né? E o próprio Cristo disse a Ananias, lá no capítulo 9, verso 24, que Paulo ele ia saber, que ele tomasse ciência de que ele ia aprender o que era padecer, coisa que ele não sabia ainda. Aprender a descer, porque o evangelho é feito, irmãos, para aqueles que sabem descer. O evangelho de Jesus Cristo é feito por aqueles que sabem ser servos. O evangelho de Jesus Cristo é propagado por aqueles que são vasos de barro. O vaso de honra na presença de Deus é o vaso de barro, tá? Então ele vai declarar aqui na segunda carta aos Coríntios, lá no capítulo 32, segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 32 e 33, Paulo teve de sofrer a humilhação de ser içado por uma janela lá na muralha de Damasco. Depois daquela experiência na chegada de Damasco com Cristo, e durante os 3 dias que ele teve em reflexão, em jejum, em busca, depois da visita de Ananias, ele se tornou... Interessante isso. Você vê como a história da igreja, ela imprime a soberania de Deus sobre as pessoas, sobre todos, sobre as circunstâncias, as situações. O homem havia sido autorizado pelos homens em Jerusalém, pelos líderes religiosos da lei judaica, a entrar em Damasco para prender, para imprimir sofrimento àqueles que já haviam aderido a Cristo como Salvador de suas vidas. E ele entra em Damasco, conduzido, porque havia perdido a visão temporariamente, e quando recobra a visão, ele não só recobra a sua visão física, mas ele ganha uma nova visão, uma visão espiritual, que faz enxergar a sua verdadeira missão. E aí o que é que acontece? Ele passa a ser um pregador. Acredito que isso confundiu todo mundo, principalmente os líderes religiosos locais, quando tomaram conhecimento os líderes religiosos da sede em Jerusalém, e os próprios cristãos foram surpreendidos por um homem que era conhecido pelo seu zelo com a lei judaica e a sua violência, a sua intolerância contra os cristãos, agora pregando e defendendo o cristianismo. O primeiro momento foi um momento de dúvida, foi um momento, de uma postura atônita. Uma postura atônita. Ficaram todos sem saber como reagir. Logo depois veio o ódio e a inveja, que foi suscitada por quê? Porque o perseguidor se tornou perseguido, e as sementes que ele colheu na sua experiência com Cristo foram semeadas em corações em Damasco e germinaram. E isso trouxe
né? Uma raiva e uma intolerância. Paulo foi quase que instantâneo. Paulo ele colheu quase que instantaneamente os frutos daquilo que ele havia semeado antes de se encontrar com Cristo. E aí ele foi içado para que não morresse, porque havia um plano de assassiná-lo. Os líderes religiosos ali de Damasco, da lei judaica, haviam tramado, esperando um momento oportuno. Então ele não poderia sair pelos meios convencionais da cidade. Então ele tinha que ser colocado dentro de um cesto e como uma coisa. Você vê, um homem acostumado ao conforto, a ser tratado pelo seu status, agora ia aprender o que era cristianismo. Cristianismo é isso, querido. Cristianismo não é status. Cristianismo não é ser paparicado. Cristianismo não é ser tratado a pão de ló. Cristianismo é padecer. Cristianismo é sofrer. Cristianismo é entender que os momentos de dificuldade, eles devem ser passados, devem ser vividos com a mesma constância e a mesma empolgação e motivação e o mesmo fervor que momentos agradáveis. O verdadeiro cristão, ele é cristão até no vale. Ele não teme andar no vale, porque ele sabe que quem conduz ele no vale é Yahvé Raá, é o pastor da sua vida. É aquele que disse: eu sou o bom pastor e dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Paulo, ele se permite essa situação humilhante que o mantém vivo. Ele teve que abrir mão do orgulho. É por isso que nós começamos essa lição, esse estudo, falando sobre a questão da autonegação. Aqui, nesse momento de Paulo, nesse momento inicial de Paulo, ele já teve que abrir mão daquele Paulo antigo, daquela condição antiga de Saulo de Tarso, fariseu de fariseus, da tribo de Benjamim, maioral entre os líderes religiosos de Israel, homem com autoridade, homem com status, teve-se que se permitir como uma coisa ser colocado dentro de um cesto.